5 passos para você converter os seguidores do Instagram em pacientes. Espero que vocês aproveitem muito e consigam colocar logo isso na prática de vocês, tá? Quais são os objetivos dessa aula? Eu vou falar sobre os 5 passos que são conteúdo, interação, os gatilhos, como fazer os posts e como impulsionar esses posts. Bom, muita gente pergunta qual o objetivo, né? O que a gente ganha fazendo aula gratuita? Por que a gente faz aula gratuita? O primeiro motivo é que a gente consegue ajudar muitas pessoas com isso. E lá no e-mail, convidando vocês para essa aula, eu falei que hoje lançaria uma oportunidade de vocês se matricularem no curso de Gestão Médica do Descomplique Seu Consultório. Então, a aula gratuita também é uma forma de estar divulgando o nosso trabalho, tá? Mas eu prometo que até fazer essa divulgação do curso, eu vou oferecer muito conteúdo e vocês vão conseguir aproveitar muito do que eu vou falar. Vamos lá. Agora eu quero saber quem já teve esses pensamentos. Eu tenho vergonha de me expor nas redes sociais. Ou então, não sei muito sobre o que falar, não tenho muita inspiração. Ou então até eu tenho medo de ser antiético, de infringir alguma regra do meu código de ética. Ou então não sei elaborar um post. E aquela impressão, quem está começando, né? Parece que ninguém vê os meus posts. Quem tem essa sensação, né? Quem já pensou alguma dessas frases, já passou por alguma dessas angústias? Eu mesmo posso dizer que já passei, acho que pelas 5, né? O medo de se expor ao ridículo que alguns amigos podem achar que você está fazendo na rede social, que não entendem muito bem o seu objetivo, mas te julgam. Você fica com medo de ser julgado por algum professor seu, você começa a ter vergonha, né? Mas quando a coisa engrena e você consegue fazer de forma correta, vocês vão ver que isso traz muito benefício para o consultório de vocês. E é para isso que a gente está aqui para falar hoje. O meu objetivo é tirar esses medos da cabeça de vocês e realmente mostrar a importância, né? Eu atualmente tenho pacientes do consultório vindos da rede social, eles representam 78%. E aquele famoso boca a boca, que até então era o mais importante para a captação de pacientes, no meu consultório, na minha prática, representa 22% só. Então, eu tenho, propriedade mesmo para falar o quanto a rede social me ajuda e o objetivo hoje aqui é estar dividindo isso com vocês e ensinando um pouco mais sobre isso, tá? Bom, e como eu sei disso, né? Gente, eu sou uma médica dermatologista que percorri todo esse caminho que eu vou falar com vocês e vocês vão ver ao longo da aula eu falando detalhadamente coisas dos meus erros, dos meus acertos. Então, eu realmente aprendi na prática. Eu já estive do outro lado, já estive como vocês, de repente, inseguros, começando, e sei qual é esse sentimento. Então, espero que vocês gostem. Vamos lá. Bom, o primeiro passo que eu citei para vocês é sobre conteúdo. A primeira coisa que a gente tem que se preocupar quando a gente quer divulgar o nosso trabalho nas redes sociais é definir quem é o nosso público-alvo, porque isso é o centro de tudo. Com base nesse público-alvo, a gente consegue definir o que vai ser de utilidade e de relevância para esse público. Então, a gente consegue definir um conteúdo que vai atrair esse público-alvo que a gente tem definido. Isso, gente, é o item número 1, realmente. Então, o conteúdo é muito importante porque ele tem que ser relevante e útil. O momento que você conseguir passar esse tipo de conteúdo para o teu público-alvo, você vai gerar todas as outras coisas que vão vir na cadeia que eu vou falar logo à frente. Uma outra coisa importante do conteúdo é que você precisa falar um pouco, pelo menos, sobre a sua vida pessoal. As pessoas se interessam pela nossa vida. As pessoas, eu costumo dizer que elas não se conectam com coisas, mas elas se conectam com pessoas. Então, quando ela entra no seu perfil do Instagram e ela vê que naquele perfil tem a tua imagem, tem os teus hábitos, isso gera muito mais conexão. Então, é muito importante você postar sobre a sua vida, tá? Apesar de ser muito difícil no início, a gente ter cada vez mais, muita vergonha. Eu passei por vergonha no início de falar da minha vida, dos meus hábitos, só que isso foi importantíssimo. Quem tiver o trabalho de olhar, minha rede social é @dra.claramorena. Eu falo muito da minha vida social, dos meus hábitos. Isso me conecta muito mais com a pessoa que está do outro lado. Outra coisa importantíssima quando a gente fala em conteúdo, gente, é a gente se preocupar em falar da dor do nosso seguidor. E vocês vão entender isso com as fotos que eu vou mostrar logo em seguida. O que é a dor do seguidor? Muito mais importante do que você falar
que o paciente precisa fazer uma toxina de 6 em 6 meses e mostrar um frasquinho do Botox. Mais importante do que isso é você abordar o problema do paciente. Por que ele está indo buscar o Botox? Porque ele está querendo ter um ar mais jovial, um ar mais relaxado, aquela ruguinha do pezinho de galinha. Você ir no problema dele. Quando você aborda o problema, você faz com que o seu seguidor ele consiga se identificar com essa postagem. Quando você posta um frasco de um produto, quando você posta uma máquina, aquilo não gera conexão com o seu seguidor. Então é importante você abordar o problema, você ir na dor do seu seguidor. E algumas coisas que a gente não deve fazer. A gente não deve ficar falando tecnicamente sobre tratamentos. É claro que é importante também a gente falar um pouco da parte técnica, até para a gente ter autoridade naquilo que a gente está falando. Mas quando eu falo para vocês não abordarem diretamente muito a questão técnica, é não colocar muito, Botox é toxina botulínica do tipo tal, bababá, mecanismo de ação. Isso para o paciente não importa. Não é isso que vai prender a atenção dele. O que vai prender a atenção é a dor que a gente vai estar resolvendo com esse tratamento. Então, vamos focar na dor e menos nas técnicas específicas que eu vou mostrar por foto o que eu quero dizer com isso, tá? Bom, outra dica é não ficar usando o seu feed do Instagram para ficar tentando vender o tempo todo. Então, dia do Botox, dia do laser, dia daquilo, agende uma consulta, marque uma avaliação. O paciente, o seu seguidor, ele tem que entender que te acompanhar na rede social traz para ele algum benefício. E não que você está usando aquilo para fazer um classificados. Porque quando você está numa revista, num jornal e você dá de cara com classificados, você passa rapidamente por aquilo, porque aquilo não é interessante, aquilo não te atrai, não te traz conexão. Então, evitar fazer vendas com as suas postagens. As vendas, elas vão acontecer naturalmente, uma vez que você cativar esse seguidor, que você mostrar para ele que seu perfil é útil, relevante, que ele fizer uma conexão porque ele já se identifica com você, ele sabe quem você é porque você fala um pouco da sua vida, você consegue abordar a dor dele, você consegue mostrar como suavizar essa dor. Isso tudo vai trazer conexão e engajamento com o seu perfil. Então, a gente parte realmente do conteúdo. Outra coisa que eu sugiro é que você apareça no seu perfil. Você não deve não aparecer. Sabe aqueles perfis que parecem muito comerciais? É tudo muito bonitinho, tudo muito bem feitinho demais. Só que, na verdade, você não consegue identificar o responsável por aquilo. Cadê a cara daquele profissional que não está nos posts, não está nos vídeos? Você precisa aparecer. Isso é parte fundamental do conteúdo. Aqui eu coloquei, vocês vão ver que ao longo da aula inteira eu vou dar exemplos do meu perfil do Instagram, de vários momentos da minha carreira, mostrando coisas que eu faço atualmente, coisas que eu já fiz no passado e não faria. Essas 6 postagens são exemplos claros de coisas que eu fiz, faço e continuarei fazendo porque eu encaro como coisas de bom conteúdo. Essa primeira postagem de cima à esquerda, que eu falo da quantidade correta de produto na face. Gente, isso é uma dúvida muitíssimo frequente da maioria dos pacientes. Então, é uma postagem que tem utilidade. Uma postagem que você fala no verão sobre dicas de como cuidar do cabelo. É muito interessante para o paciente, ele vai ver valor nisso. Quando você fala de uma doença, por mais que o seu foco não seja em captar pacientes com doenças, o seu foco seja em pacientes estéticos, por exemplo, você precisa falar também de doença para você se diferenciar, para mostrar para o seu paciente que você entende da parte de doenças também, apesar de não ser o seu foco. Então, você não vai falar só de doenças se o seu foco não é só doença, mas é importante mesclar também. Se você tiver alguma publicação científica, tiver algum artigo publicado em alguma revista científica, é importante você colocar, como eu coloquei essa publicação que a gente fez, que foi capa de uma revista. Isso gera autoridade para você. Dica caseira, tá vendo? De retirar o glitter da pele na época do carnaval. Pô, essa postagem super rendeu engajamento. Eu uso muito as minhas fotos, as minhas imagens para falar sobre fotoproteção, sobre cuidados com hidratação, coisas que realmente são úteis, mas eu faço uso da minha imagem. E geralmente são posts que têm muita interação, muito engajamento com os meus seguidores. Esses são exemplos de publicações que eu faço
e continuarei fazendo porque entendo que isso sim é qualidade, é engajamento e é utilidade para o meu paciente. Aqui são exemplos de posts que eu já fiz, mas não faço mais. Lembra que eu falei com vocês de fazer o feed de classificados? Criolipólise, dia 7/12. Beautiful Day, dia 3 de setembro. 3 de junho. Postar uma foto da marcação do ultrassom microfocado. Gente, para que isso? O que isso representa para o paciente? O seu seguidor, ele não sabe o que é ultrassom, ele não sabe o que é microfocado e ele não conseguiu entender absolutamente nada com essa imagem que eu mesma coloquei nessa ocasião. Essa outra foto sobre fio de sustentação. O que eu disse com essa foto? Qual a conexão que eu espero que o meu seguidor tenha vendo uma foto dessa? Nenhuma. Isso não quer dizer... A do microagulhamento é ótima, né, gente? Já coloquei essa foto. Isso só traz arrepio para o paciente que fica assustado em imaginar essas microagulhinhas penetrando na pele dele. Então, dizer que você não deve fazer esses posts, não posso ser tão radical, mas eu sugiro fortemente que você não use esses posts com muita frequência, para você não cansar o seu público. Eu sugiro que você use esse tipo de post com frequência, não esses daqui, tá? Então, esse primeiro passo dos 5 que eu vou falar hoje nessa aula é o conteúdo, tá? Que foi isso que eu abordei agora. O próximo passo é a interação e o engajamento. Esse segundo passo depende absolutamente do primeiro passo, porque quando você tem um bom conteúdo, naturalmente você vai ter interação do seu público. Então, o que é importante realmente para essa interação e para esse engajamento é um bom conteúdo, tá? E uma consistência de publicações. O que quer dizer consistência? Quer dizer que não adianta você fazer um conteúdo excelente uma vez por mês. Isso não vai te gerar interação com os seus seguidores. O Instagram, ele não distribui as suas postagens para todas as pessoas que são suas seguidoras. Ele distribui para aquelas pessoas que têm o hábito de acompanhar as suas postagens, aquelas pessoas que visualizam, que curtem, que encaminham. Então, quanto mais você posta, quanto mais consistência você tem, mais você está estimulando essa interação e mais você vai estar estimulando o Instagram a distribuir as suas postagens para mais pessoas. Porque ele vê aquela postagem sua, poxa, essa postagem teve muita curtida, muito comentário, muito encaminhamento, muito salvamento. Bom, essa postagem é uma postagem relevante, então merece ser distribuída para mais pessoas. Então, um bom conteúdo somado à consistência é a chave para boa interação e engajamento dos seus seguidores. A frequência ideal de postagem, gente, é 1 vez por dia. Eu recebo muitas perguntas se isso não fica cansativo, enjoativo, se o paciente não fica, o seguidor não fica cansado do seu perfil. Você fica cansado de receber boa dica? Não, você vai ficar cansado se você for maçantemente exposto a um conteúdo fraco, a um conteúdo de vendas apenas, a um conteúdo que quer se beneficiar de você. Agora, eu nunca vi ninguém reclamar de receber conteúdo útil. Então, o problema da frequência é quando você não coloca uma coisa que tem utilidade. Pode fazer uma pesquisa com seus pacientes, com seus seguidores, com quem você quiser. Se a pessoa receber conteúdo todo dia que seja útil para a prática dela, que ela consiga se beneficiar, ela vai gostar de receber todos os dias uma postagem sua sim. Aqui é um exemplo que eu peguei uma foto minha do meu perfil para sugerir algumas coisas para vocês, tá? Coloca uma foto sua no seu perfil, não coloca a foto do logo, não coloque uma foto só institucional, coloca uma foto sua que te represente. Faça uma descrição que represente quem é você. Então, aqui minha eu coloquei, olha, melhorar sua autoestima é a minha missão. Outra dica, coloca um telefone para contato, de preferência o link, como tem aqui, que vai direto para o WhatsApp para fazer marcações. Utilize o seu destaque para separar vídeos que você tenha feito nos stories e que tenham sido vídeos interessantes. Sempre, gente, fiquem atentos aos últimos 3 posts que vocês fazem, porque quando a pessoa acessa o seu feed, ela vai ter acesso à sua foto, publicação, seguidores, igual vocês estão vendo aqui, e as suas últimas 3 publicações. Então, as suas 3 últimas publicações têm que representar um pouco do que você quer transmitir com o seu perfil do Instagram. Então, aqui pra mim tem a minha vida pessoal, uma foto minha do meu marido, uma foto com diquinha, outra com diquinha. Então, a pessoa entra no meu perfil, ela já vê que, bom, aqui é um perfil que não tá me vendendo nada, tá me só dando informação, me dando utilidade.
E a última dica, né? Não tem aquele perfil fantasma. Apareça, esteja visível com foto, no destaque, enfim. É super importante isso para as pessoas se conectarem e criarem realmente uma relação com você. E é isso, gente, é a relação que vai fazer com que esse seguidor se transforme num paciente. E isso acontece, tá? Isso é real e é possível, tá? Bom, o segundo passo, então, como eu falei com vocês, é a importância dessa interação e do engajamento e o que a gente pode fazer para otimizar isso. Essa foto aqui eu separei para mostrar para vocês, porque antigamente a gente achava que o importante em relação à interação e engajamento era curtida e comentário. Só que existem outras métricas do Instagram que nos ajudam a saber como que está uma publicação nossa. Tanto que curtida até é uma coisa que o Instagram já tirou, né, como métrica. Não é mais visível para os seguidores e para o público. É só um parâmetro que a gente tem acesso. Nessa foto, ou em qualquer foto sua, você consegue clicar em ver informações e você vai... Quando você clicar em ver informações, vai aparecer essa abinha aqui para você. Informações da publicação. Nessa aba, você consegue ver nos corações o número de curtidas, nesse balãozinho o número de comentários, nesse avião quantas pessoas encaminharam a sua postagem para amigos, para colegas, e nessa bandeirinha quantas pessoas salvaram a sua postagem. Então, gente, pensa comigo, mais importante até do que você ter curtido e comentário é você ter pessoas que estão mandando a sua postagem para alguns amigos e salvando a sua postagem. Quando alguém salva a sua postagem, isso é a maior prova de que você está sendo útil para aquela pessoa. Porque foi tão bacana o post que ela salvou para ver em outro momento. Olha que interessante. Então, essas são outras métricas que a gente pode avaliar. Se você estiver diante desse segundo quadrinho de informações da publicação, você pode arrastar para cima que você vai chegar nessa telinha daqui. E aqui te mostra mais informações ainda. Você consegue ver o alcance que essa postagem teve. Você consegue ver quantas visitas no seu perfil esse post gerou. Quantos cliques no site que você tem no teu feed foi gerado. Nesse caso aqui foram 3 cliques. Então a pessoa clicou lá no meu telefone ou no WhatsApp, né, no link do WhatsApp, 3 vezes. Uma postagem gerou 3 cliques. Olha que engajamento bom. Através dessa postagem, 7 pessoas me seguiram. Provavelmente, pessoas que receberam essa postagem dos amigos. Dentre essas 43 que receberam esse post, 7 resolveram me seguir. Então, existem essas outras métricas em relação à interação, engajamento, que são importantes a gente avaliar e que servem realmente de termômetro para a gente conhecer cada vez mais o nosso público. Bom, o terceiro passo para a gente conseguir realmente converter esses pacientes em seguidores é usar o que a gente chama de gatilhos mentais. O que são esses gatilhos mentais? Eu coloquei aqui a definição para vocês. São estímulos que são recebidos pelo nosso cérebro que influenciam diretamente a nossa tomada de decisão. E quando a gente sabe estimular esses gatilhos, a gente tem uma poderosa arma de persuasão e geração de resultados na hora do marketing e das vendas. No nosso caso, na conversão também de seguidores em pacientes. Eu vou dar o exemplo para vocês de alguns desses gatilhos mentais que a gente pode fazer uso no nosso perfil do Instagram e que vão nos ajudar. Bom, o primeiro gatilho mental que eu gosto muito de utilizar é o gatilho da conversa. Então, todo post meu ou vídeo, post, termina sempre com um pedido de comentário, de curtida. Eu peço ao meu seguidor que tenha alguma ação depois que ele tem acesso ao meu conteúdo. No marketing, a gente chama isso de Call to Action, CTA. Então, vocês veem, eu faço uma postagem e coloco lá. Você tem dúvidas sobre a quantidade correta dos produtos a serem utilizados no rosto? Então, salve esse post, mande para uma amiga. Eu indico para o seguidor o que eu gostaria que ele fizesse. E, gente, é impressionante. Se você tiver a oportunidade de fazer um teste, de fazer esse Call to Action ou não, você vai ver que as pessoas seguem muito a sua recomendação, o seu pedido, quando você faz declaradamente ele depois de uma postagem. E eu faço isso, quem tiver o trabalho de olhar, em quase todos os meus posts. Bom, marque nos comentários aquela amiga parceira de praia que merece receber essas dicas. Foi naquele post que eu fiz lá atrás sobre as dicas de tratamento do cabelo. Além disso, vou te pedir para marcar uma amiga nos comentários. Isso ajuda a minha postagem a alcançar mais e mais pessoas. Então, se você gosta do meu perfil, me ajuda a divulgar.
Não tem problema nenhum em você falar isso pro seu seguidor, tá? Deixe suas dúvidas sobre esse assunto nos comentários, que amanhã eu vou responder tudo nos stories. Então eu sempre termino os meus posts, meus vídeos, colocando esse gatilho da conversa. Coloquem isso, é super simples, que vocês vão ver como que tem diferença. Ai, Clara, mas eu tenho muito pouco seguidor, eu morro de vergonha de fazer isso e ninguém me responder. Gente, eu tenho 56 mil seguidores e tem vezes que eu faço perguntas e fico no vácuo. Então assim, deixa pra trás o medo, porque aos poucos isso vai mudar. Então deixa pra trás medo, vergonha, porque isso não tem mais espaço, tá? Bom, outra coisa importante é um outro gatilho, que é o gatilho da reciprocidade. Bom, se você tem um perfil que tem aquele conteúdo lá do início, relevante, útil, oferece isso pro teu público com uma consistência. Quando você pede que ele tome uma ação, ele se sente recíproco a você. Isso não vai ofender ele. É como se ele estivesse devolvendo isso como um agradecimento. E isso, gente, é bem subconsciente. Ele, na verdade, não pensa que está te agradecendo, mas ele sente isso de uma forma subconsciente e vocês não precisam ter dúvida quanto a isso. Se você gera um perfil com conteúdo relevante e útil, no momento que você pediu ao seu seguidor para indica para uma amiga, marca alguém, uma parcela das pessoas que te acompanham vão fazer isso, porque existe esse outro gatilho da reciprocidade. Bom, um outro gatilho interessante da gente utilizar é o gatilho da história. Sempre que você puder, fazendo um vídeo, fazendo uma postagem, você comece contando uma história. Pode ser a história do gato, a história da paciente, a história de você no metrô, enfim, alguma história. Por quê? As histórias, elas geram conexão. Elas prendem a atenção da pessoa e, além disso, ativam emoções. Como eu falei lá no início dessa aula, as pessoas, elas não vão se conectar com pessoas. Elas se conectam, as pessoas, elas não se conectam com as coisas, né? Elas se conectam com pessoas. Então, quando você conta uma história, fala a respeito de uma coisa que aconteceu no seu dia a dia, ou com algum paciente, dá algum exemplo, você está mostrando que você é uma pessoa real, que tem uma história por trás de tudo. Então, é super importante você sempre puxar para esse gatilho. Bom, outro gatilho sensacional é o da prova social. O que isso quer dizer? O nosso cérebro, ele entende que se as pessoas querem ou se elas procuram por uma coisa, porque essa coisa é boa. Exemplo disso, gente, a gente vive em congresso, é sempre numa cidade diferente, né? Quando você vai numa cidade nova, você não conhece nada e quer ir num restaurante. Aí você vai numa rua cheia de restaurantes. Um restaurante numa esquina tá vazio, o maître tá na porta pedindo, pelo amor de Deus, para você entrar. Na outra esquina tem um restaurante lotado, fila na porta, você tem que fazer nome na lista de espera, vai ficar meia hora esperando. Qual é o lugar que, a princípio, você tem mais vontade de ir? Gente, no lugar que está cheio. A prova social é exatamente isso. Se aquelas pessoas que estão ali na fila, estão ali esperando uma vaga, um horário, isso significa para você, para o seu cérebro, que esse lugar é melhor. Então, sempre que um paciente te deixar um elogio, fizer um comentário de agradecimento, sempre que possível, reposte isso. É uma forma de você estar mostrando para outras pessoas, para os seus seguidores, que o seu trabalho é importante para alguém. E se o seu trabalho é importante para muita gente, o cérebro dessa pessoa, ela entende que você é uma coisa boa. E naturalmente ela pode te procurar por isso, tá? Tem um outro gatilho que é o da autoridade. Antigamente, isso não quer dizer que hoje não seja importante, tá, gente? Mas o que tinha importância era você sair no jornal, dar uma entrevista numa revista, falar numa emissora de TV. Isso continua tendo importância também. Mas hoje, gente, com o canal do YouTube, rede social, Instagram, Facebook, a televisão está na palma das nossas mãos. Então, a autoridade hoje em dia também é conquistada quando você consegue, através do seu perfil da rede social, colocar muito conteúdo. Isso te traz autoridade nesse assunto. Então, quer dizer que quanto mais você posta conteúdo relevante, mais autoridade você vai estar acumulando. Eu comecei com o meu perfil da rede social tem 4 anos atrás. Lá atrás eu tinha 10 postagens, 15 postagens, 20, fui aumentando aos pouquinhos. Hoje quem entra no meu perfil vê que eu tenho mais de 1.500 postagens. Caramba! E a pessoa vai passando e é só conteúdo dermatológico. Caramba, que autoridade que ela tem para falar sobre isso. Só que isso não foi lá desde o início. Isso me gerou trabalho, ao longo do tempo eu fui postando, vencendo todos aqueles medos que eu falei do início, vencendo a vergonha, todas as dificuldades, até conseguir realmente gerar uma autoridade nisso.
Então, isso mostra a importância também de estar postando aquela consistência, né? Aquele conteúdo de forma frequente. Bom, vamos para o quarto passo. Ai, Clara, não sei fazer post. Não sei fazer post. Como que eu faço então, né? Vamos lá. É importante você ter uma identidade visual. Ter um logo, ter uma paleta de cores que você gostaria de ter relacionado com o seu trabalho. Utilizar imagens suas. Ai, Clara, eu fico preocupada porque assim, eu não tenho logo que eu quero usar definitivamente para sempre. Eu fico insegura se eu vou querer manter esse logo para sempre. Gente, você ter um logo não quer dizer que você vai ter que ter ele para a vida toda. Você pode, ao longo dessa trajetória, fazer modificações. Diversos logos importantíssimos da história sofreram modificação. Logo da Coca-Cola, logo da Ferrari, não há problema nenhum em fazer mudanças. Só que você precisa começar com alguma coisa, né? Eu dou dica de coisas que eu faço, tá, gente? Então, tudo que eu falar aqui são coisas que eu uso na minha prática e que eu consigo colocar no meu dia a dia. Então, assim, como que eu faço os meus posts? Eu escolho um dia da semana para elaborar os posts dessa minha semana. Então, eu elaboro 7 posts. Porque aí, gente, fez chuva, fez sol, eu me enrolei, trabalhei de mais, de menos, eu não deixo o meu público na mão. Eu tenho conteúdo para estar postando todo dia. E eu uso um dia do mês para eu avaliar todas aquelas métricas que eu mostrei para vocês das postagens do mês anterior. Por quê? Com aquelas métricas eu consigo ver quais são os posts mais interessantes para o meu público. Então, assim, eu consigo cada vez mais entender o meu público-alvo. O que meu público-alvo gosta? Com o que ele mais interage? O que ele mais salva? E através disso eu consigo ter ideias para os próximos posts dos próximos meses. Uma outra dica, quando você faz essa avaliação métrica, né, do último mês, você pode separar as postagens que tiveram maior interação e você pode repostar esses posts com intervalos de 3 a 6 meses. Isso vai depender da quantidade de publicações que você faz. Se você faz publicação todo dia, tranquilamente você pode postar daqui a 3 meses esse post que bombou, que foi um post que viralizou no seu Instagram, que teve muita participação, que realmente gerou muito engajamento, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês, lá do início, os aplicativos que eu usava e quais que eu uso atualmente. Se vocês repararem, desde o início eu usava sempre a minha logo nas postagens, eu sempre sigo esse um rosa mais discreto, sempre mantive essa paleta, falando de doenças na medida do possível, e eu usava esse aplicativo chamado Life College, que é um aplicativo gratuito. Com o tempo, eu vou conhecendo outros aplicativos, a amiga indica, eu assisto numa aula, procuro saber qual foi o aplicativo usado, enfim, a gente vai descobrindo outros, né? Então, o segundo aplicativo que eu usei foi esse daqui, TypeMade, que é pago, mas é uma taxa bem pequenininha, que ele me permitia usar umas letrinhas um pouco mais diferentes, uma coisa mais moderna, mas sempre seguindo, ó, meu logo nas postagens, sempre seguindo a paletinha de cor. Atualmente eu uso esse daqui, PixArt, que eu consigo colocar bastante, consigo colocar moldura, que é uma coisa que eu acho bacana, acho que dá uma isoladinha nos posts, fica bem bonitinho. Consigo montar foto por ele também. Enfim, é o que atualmente eu mais tenho usado. Todos esses 4 posts aqui foram feitos nesse aplicativo, que também é pago, mas a taxa é bem baixinha. Vocês veem, olha só. A postagem sobre índice ultravioleta, ensinando para o paciente a importância. Nesse post eu explico onde que ele vê no celular, como é que está o índice ultravioleta do dia. É um post mais de utilidade pública, né? Falando de envelhecimento da área dos olhos. O paciente, quando olha isso, ele tem um envelhecimento, gente, ele cria conexão com essa foto, ele consegue se ver desse jeito e como ele era. Olha esse outro post que eu fiz, passo a passo, a sequência diurna e noturna que o paciente pode utilizar dos produtos. Esse post aqui, nossa, teve um nível assim de salvamento absurdo. Teve, eu acho que mais salvamento do que curtidas, para falar a verdade. E esse outro eu já tinha mostrado para vocês. Aí vocês vão me perguntar assim, poxa, Clara, só posso postar foto bonita? Pô, então eu vou ter que contratar uma agência de marketing para cuidar da minha rede social. Pô, cobram, não é caro, mas pô, depende, né, da situação que você tá, não vai ser você paga mensal. Gente, separei a foto para vocês que mais teve curtidas no meu perfil até hoje. Em 4 anos de trabalho com a rede social, a foto que mais teve curtidas no meu perfil nesse tempo todo é essa foto aqui.
É uma foto que eu tô, se vocês observarem, vocês não vão saber disso, né? Mas eu tô pós-plantão. Na época, né, que eu dava plantão, eu não tava com um pingo de maquiagem no rosto. Eu tava com uma roupa de centro cirúrgico, num espelho de hospital público, todinho cheio de mofo, tá? E de touca, máscara, enfim, não tem nenhum atrativo nesse post. Eu, particularmente, não sei o que gerou tanto, realmente, tanta interação com uma postagem tão feia. Mas essa é a prova viva para vocês de que não é necessário postar foto só bonita, maravilhosa. Não, gente, a gente é médico. A gente é profissional da área médica. A gente tem que saber o mínimo de marketing, o mínimo de elaboração de post para fazer o básico. O mais importante está na mensagem que a gente vai passar, não na foto que a gente está colocando. Vocês vão ver, usando a rede social, quantas vezes, gente, se elabora um post com todo cuidado, capricho, deixa o post lindo. Posta, ele nem tem tanta interação. Compensação, você coloca uma foto sua descabelada com seu cachorro no domingo de manhã, caramba, aquilo, bomba. As pessoas, volto a dizer, se conectam com pessoas. Saber que você é uma pessoa real, que você não tá perfeitinha, isso é muito bacana, isso gera muita conexão com o seu seguidor, porque a maioria deles não tem uma vida perfeita. Então, quando você posta a sua realidade, as dificuldades, momentos difíceis, coisas boas e ruins, isso mostra para as pessoas que você é uma pessoa real e isso gera muita conexão. E a conexão é o que vai fazer com que essa pessoa vá para o seu consultório, gente. Então, quando a gente fala de bom conteúdo, muita interação, o passo a passo de fazer realmente postagens bonitas ou feias, mas esse caminho dos posts, isso tudo é com o objetivo de gerar conexão com a pessoa que está do outro lado, porque é a conexão que vai fazer com que ela queira ir até você. E isso vai gerar os seus seguidores, na verdade, transformar, né, os seus seguidores em pacientes. Bom, passo 5, né, eu vou falar sobre o impulsionamento. A distribuição orgânica dos posts, o que é isso? Você faz uma postagem, essa postagem ela vai aparecer somente para aquelas pessoas que interagem com o seu perfil. Para essa distribuição orgânica, você não precisa pagar nada, isso é gratuito pelo Instagram. Por isso que eu falei lá no início a importância de você estar estimulando essa interação das pessoas, porque é através disso que o Instagram vai distribuir os seus posts. Então, se pouca gente interage com o seu perfil, pouca gente vai receber os seus conteúdos. Mas existe uma distribuição patrocinada, que é quando as suas postagens elas vão ser direcionadas para as pessoas que não interagem com o seu perfil, ou até que nem te seguem ainda, nem conhecem você, tá? Bom, esse impulsionamento orgânico, nessa distribuição gratuita, foi como eu falei, quanto mais interação, mais distribuição. Uma dica prática que eu posso dar para vocês é que por mais que vocês fiquem lá uma vez por semana, programa toda a postagem da semana toda e tal, mas no momento que você postar, o ideal é que você fique presente na rede social por 30 minutos mais ou menos depois dessa postagem para você poder interagir. A pessoa comentou, você já responde. Se ela respondeu o seu comentário, você responde de novo. Você fez lá o gatilho da conversa e estimulou essa conversa. Outro detalhe, se você chama a pessoa para conversa, você tem que responder. Ninguém quer ficar no vácuo. Quando você não gosta de ficar no vácuo, o teu seguidor, se comenta alguma coisa na sua postagem, também não gosta. Então, se preocupe em estar ali para responder. Preciso responder imediatamente? Nos 30 minutos iniciais é bacana se você puder, porque isso aumenta a importância do seu post e isso indica para o Instagram que vale a pena ele distribuir para mais pessoas. Agora, depois desse período, é claro, você tem outras coisas a fazer, mas se preocupe em voltar depois em algum outro horário para estar respondendo quem te deixou algum comentário, quem te prestigiou de alguma forma, tá? Esse é o impulsionamento orgânico, gente. Mas existe o impulsionamento patrocinado. E existem duas formas de fazer esse patrocinamento, esse impulsionamento patrocinado. Esse da esquerda, tá? Que é direto na sua foto, pode ser pelo Facebook ou pelo Instagram. É uma forma um pouco mais precária, vamos dizer assim, mais básica de fazer esse patrocínio. Nessa opção, quando você clica aqui nesse botãozinho azul em promover, você vai poder escolher a cidade das pessoas, faixa etária, alguns gostos em especial, e você define o tanto de dias que você quer que essa postagem esteja sendo publicada de forma patrocinada e quanto que você quer gastar de verba por dia. É uma forma bem simples, prática, que você consegue fazer.
Esse outro impulsionamento da direita é feito pelo gerenciador de anúncios do Facebook. Você tem que transformar a sua conta do Facebook numa conta business, tá? E você precisa fazer toda a configuração através desse gerenciador de anúncios. Essa parte, gente, é um pouco mais elaborada, já lida mais com tráfego de informações do Instagram, do Facebook, as métricas deles são mais elaboradinhas e você consegue filtrar muito mais para quem você quer direcionar as suas postagens. Então o que eu faço? Eu por muito tempo fiz só o impulsionamento orgânico, por muito tempo mesmo. E aí uma postagem ou outra, uma coisinha ou outra, eu acabava fazendo essa postagem mais arcaica, né? Como eu falei com vocês, a mais básica. E eu obtinha poucos resultados, tá? Mas por muito tempo eu não fiz nada e quando fazia uma vez ou outra era esse diretamente pela foto. Mais recentemente, isso tem pouquíssimo tempo, eu tô fazendo esse pelo Facebook Business. Porque, enfim, estudando mais sobre o assunto, eu vi que o meu dinheiro seria muito melhor investido conseguindo filtrar mais o público que eu gostaria que recebesse as minhas postagens. Então, muitos dos que estão assistindo essa aula, inclusive, foram captados, vamos dizer assim, por esse gerenciador de anúncios quando eu fiz publicações do Descomplique Seu Consultório e patrocinei para que pessoas que não acompanhavam o meu perfil conseguissem ter acesso a essas informações.